Olá para toda a categoria. A gente está começando aqui os programas de debates especiais aqui no nosso canal do Sindicato Servidores. A gente faz aí toda semana, talvez até a gente dê uma espaçada aí nos nossos programas de notícias da semana. Segue tendo nossos programas também, de vez em quando, de vida de servidor, em que a gente faz entrevistas aqui com os servidores. E em alguns momentos a gente precisa fazer alguns debates mais temáticos, mais específicos, na verdade, sobre pautas que até transcendem o serviço público, o movimento sindical, mas que precisam se expressar aqui também, no nosso caso. Então a gente está, além de um mês de festa junina e mês de Copa do Mundo, a gente geralmente tem uma programação bastante ampla em vários outros meses, mas principalmente em junho, das lutas e dos movimentos LGBT aqui no Brasil, né? Então, dia 28 de junho, domingo agora, dia do orgulho LGBT, a gente teve no começo do mês a Parada do Orgulho na capital, em São Paulo, e hoje a gente está aqui fazendo esse programa do Sindserv Debate com a Mel, que é também da nossa diretoria aqui, coordenadora da Secretaria de Diversidade e Combate ao Racismo, em que a gente trata justamente dessas pautas de combate às opressões de maneira geral, e que a gente teve, né, nesse encontro pré-parada LGBT, um encontro, uma programação extensa, né, sobre a causa, o movimento LGBT dentro do movimento sindical, né, um encontro promovido pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, e nós dois estivemos lá e, enfim, teve uma extensa programação de debates e é importante a gente trazer esses debates para cá. Então, Mel, para introduzir, colocar primeiro sua visão aí sobre o assunto, como a gente trata o assunto nesse mês de junho, mas não só, e o que marcou aí esse encontro nacional LGBT da CUT para você? É a segunda vez que eu participo, né? E eu acho que é sempre uma situação que, bom, pelo menos 2 vezes foi, né? Espero que seja sempre, né? É uma situação que a gente se sente muito fortalecido por estar vendo pessoas da comunidade e tal. E eu acho que uma das coisas que marca é a presença de algumas pessoas mais impactantes, né? Como aquela servidora trans de Araras, né? Araras, né, que estava comentando que foi a primeira pessoa a trabalhar com assistência social, né, se não me engano, era? Acho que era da manutenção da cidade, na verdade, né? Ah, é. Isso. É verdade. Tinha uma coisa de infraestrutura, né? Isso. Era uma. Até, eu achei interessante isso, que também, da outra vez que eu fui, tinha uma pessoa, né, uma mulher trans também, que trabalhava como petroleira. Uhum. E assim, era uma pessoa muito isolada na sua área, em né, um lugar com muitos trabalhadores e todo mundo era homem cis, Sim. hétero e tal, e aí a pessoa se via muito isolada. E aí, tipo, é isso, né? Tipo, a gente se comove com a presença dessas pessoas e a gente vê como o grupo fortalece essas pessoas e a gente se sente fortalecido também. Eu acho que isso é um ponto importante. E fora, segunda coisa que chamou muito a minha atenção foi o lançamento da cartilha mesmo, que lá atrás estava se falando um pouco, né? Eles fazem a formação de sindicalismo, né? Eles trazem um pouco para as pessoas que estão adentrando nos sindicatos como que funciona, o que pode ser feito e tal. Só que as pessoas, em geral, não estão muito atualizadas no meio sindical sobre a pauta LGBT e sobre a comunidade. E aí eles começaram a montar um curso para tentar levar informações. Só que daí, tipo, eles acabavam aprendendo muito com as pessoas que chegavam lá. Sim. Né? Especialmente pessoas trans, porque de início tinha muito um protagonismo de gays e lésbicas nas organizações ali, mas aos poucos eles foram
entrando em contato com mais pessoas de outras circunstâncias e tal, e acabou sendo enriquecedor. Aí na época eles estavam falando sobre isso, sobre como teve esse aprendizado e que estavam encaminhando. E aí eu fico sentindo que até essa cartilha, de certa forma, é a continuidade disso, desse né? trabalho, assim. Não, esse encontro, ele tem, primeiro, essa dimensão que você falou inicialmente, eu acho que é muito interessante, de quase um processo ali de acolhimento coletivo, né, da comunidade LGBT. É um encontro, como eu falei, da CUT, né, para quem está nos ouvindo entender, que isso envolvia sindicatos de diferentes setores. Tinha bastante mesmo sindicato de servidores municipais ou de servidores da educação de outras esferas, né, federal, estadual, de vários estados. O encontro foi na PUESP, inclusive em São Paulo. Mas tinha, né, metalúrgica, tinha bancários. Então, é um encontro do movimento sindical, e aí você pega também essa questão da diversidade dentro da classe trabalhadora. Uma pauta que, inclusive, foi apenas no último Congresso Nacional da CUT, que tem agora uma secretaria, uma pasta nacional da CUT sobre sobre a causa LGBT, né, que é o Valmir Siqueira, secretário nacional LGBT da CUT, e antes não tinha. Então, é uma coisa extremamente recente e que, inclusive, apareceu lá no debate uma grande demanda de que daí as CUTs estaduais possuam também secretarias LGBT. Hoje não tem, na CUT São Paulo mesmo. E aí você tem algumas organizações por ramos. Isso é interessante, né? O nosso ramo de servidores municipais, tanto na Confetan, que está lançando essa cartilha agora, que a gente vai debater, quanto na FETAN, que é a Federação do Estado de São Paulo, que inclusive comentei sobre isso recentemente. Teve um encontro LGBT também da FETAN no mês de maio, que tem uma secretaria LGBT da federação, ou seja, que busca organizar o trabalho político LGBT no ramo de servidores municipais do estado de São Paulo e a nível nacional também. Então é interessante perceber como isso se expressa na organização sindical. Primeiro, para a gente entender como se isso se expressa na CUT Nacional, na FETAN, na Confetan, por exemplo, isso é importante para nós aqui no nosso sindicato também, porque não pode a federação, a confederação, a central sindical aderir a uma pauta e o sindicato ter problemas ou ter uma secundarização dessa pauta, né? Isso é uma primeira coisa. E segundo, também ver como a gente vai avançando aos poucos. Daí até um dos companheiros, acho que foi o secretário-geral da CUT, que estava lá, falou, não, ó, surgiu a Secretaria LGBT Nacional com o último Congresso Nacional, e agora, quando for ter Congresso Estadual, da próxima vez, é para que as CUTs estaduais também organizem uma Secretaria LGBT. A tendência é meio que essa, né? Então, acho que isso é bem importante. E a gente vive num estado em que é, de fato, um pouco central no movimento LGBT, até pelo tamanho da parada que foi parte ali da programação, né? E aí eu fui até mexer aqui para lembrar exatamente da frase que foi o tema da parada LGBT desse ano, que eu acho que é muito importante e impactante para o nosso debate também, que é: a rua convoca, a urna confirma. Então, é uma parada LGBT marcada aí por uma polarização, inclusive, né, com a direita, com forças conservadoras que queriam, inclusive, restringir a parada LGBT. Isso foi bastante falado no encontro. Uma queda de patrocinadores também, né? Várias empresas que patrocinavam a parada LGBT e, assim, eu não lembro agora o número, mas como se fosse assim, de 10, 7 pararam de patrocinar esse ano, muito por uma pressão, imagino que justamente de forças conservadoras, não só do Brasil, e acho que no ano eleitoral a gente percebe como essa questão das pautas precisam se expressar a nível de representatividade nos espaços de poder, né? Eu acho que isso foi um debate central lá. Enfim, acho que a parada ter esse como tema é muito importante, muito emblemático num ano como esse, né? Sim. Embora é sempre bom a gente lembrar que o tema da evolução desse debate LGBT, que no início era Gay Pride, aí virou GLS, Sim. aí tentaram dar mais protagonismo para as mulheres, botaram um L na frente, depois foi incluindo
outras configurações na sigla. E em geral, essas pessoas no surgimento dos movimentos de esquerda, elas não eram muito bem acolhidas, né? Uhum. Tinha até um pouco a ideia errônea de que isso tinha algo de burguês, né? De Uhum. quando a pessoa se relacionava com E de o uma mesmo opção só, sexo. de uma opção, tipo, é só igual torcer pro Corinthians ou pro Palmeiras, é uma opção de cada um. Se tinha esse discurso, né? Eu acho que falavam opção sexual, né? Depois É. começaram a falar orientação e tipo, né? Hoje acho que tá mais claro, né? Embora o debate sobre que gênero é uma classe social, ele já veio com o feminismo negro, né? E Uhum. não, né, mesmo que de início não já não estivesse ainda pensando explicitamente nas pessoas trans, mas eu acho que tem esse ponto, né, tipo, o movimento do orgulho, ele vem e de início ele não se achava muito no espectro da esquerda, nem muito menos na direita, mas hoje a gente tem tido um acolhimento maior do campo progressista, digamos, né? E da esquerda radical mais ainda, né? Eu acho que a gente tem a gente tem se integrado bem. Daí realmente, mas tem esse ponto, né, de que é sobre sempre foi político, né? Embora a gente é bom a gente lembrar que nem acontece às vezes aqui em São José mesmo, no carnaval, assim, de quando a gente faz festa também é político, né? A gente ousar se sentir feliz e alegre mesmo sendo oprimido é algo revolucionário. Sim. Eu acho que o movimento LGBT e a parada como expressão política do movimento coloca outra forma de fazer política. Uma coisa que não é um ato tradicional, é um pouco festa, mas também não é só festa. E no que tem de festa também é parte da política, porque, né, você vive numa sociedade discriminatória, preconceituosa, que busca invisibilizar certos corpos. Você fazer festa com seu corpo é extremamente político, certo? Super. E tem uma coisa que até foi se eu não me engano, foi uma fala do companheiro Lira, que fez esse cartaz que a gente está aqui usando, que é do Sindicep, né, o Sindicato dos Servidores de São Paulo, que falou de como o movimento LGBT, em geral, precisa se aproximar mais do sindicalismo, assim como o movimento sindical precisa ser mais LGBT, digamos assim, uma troca até eu acho que dessa questão da forma de fazer política mesmo, porque a gente teve, né, inclusive, um ato que a CUT chama nesses encontros da classe trabalhadora LGBT, que foi na sexta, em que a gente saiu pela cidade lá, pela capital de São Paulo, com um trio elétrico, em que tinha essa parte tradicional das falas, que tem a gente em vários atos, né, diferentes visões políticas de diferentes autoridades, tudo mais, que é uma coisa que é parte da uma forma mais tradicional de manifestação, mas também tinha show de drag. E tinha DJ, e tinha essa festa, essa dimensão da festa também. E eu acho que isso é fundamental. Sim. E tem uma coisa sobre o contrário, até, digamos assim, que é uma história, né, que eu não lembro já quem contou, mas que é da primeira parada LGBT ter sido feita com uma Kombi de som do Sindicato de Servidores de São Paulo. Então a parada, ela começou com uma coisa muito menor do que é hoje, apoiada justamente por sindicatos, né? Então é uma coisa muito, eu acho isso muito emblemático, muito simbólico, assim. Eu lembro quando falaram dessa história, assim, ali no encontro, eu fiquei muito... Porque muito pontuaram isso, né, no evento. Sim, isso foi, acho que é uma coisa importante do debate, assim, de como as coisas se conectam e se articulam, ou devem se articular, né? Sim. Não, e agora falando um pouco sobre a cartilha da Confetan, que a gente tava lá justamente nesse lançamento, pela nossa companheira Lloyd, que é secretária LGBT da Confetan e do sindicato... Putz, agora eu esqueci qual que é o sindicato dela, acho que é o de Curitiba. É do Sul, né? É do Sul, É do Sul. eu vou esquecer, não vou lembrar, desculpa, Lloyd. Mas que fez essa apresentação dessa cartilha, foi fruto de um diálogo aí, justamente com outras autoridades
e do próprio debate da diretoria da Confetan, né, que tem, inclusive, Zelita do Conselho Fiscal da Confetan, aqui no nosso sindicato. E essa cartilha, ela traz até, sabe, quando a gente para pensar, às vezes, umas coisas muito básicas, assim, mas que são importantes. Então, isso que a Mel estava falando de uma espécie de letramento mesmo para o movimento sindical, né? Então, às vezes as pessoas têm dúvidas, eu acho, inclusive até com a sigla, o que significa cada letra, ou às vezes a relação entre identidade de gênero e orientação sexual, por serem coisas distintas. Mas eu acho que o que mais avança aqui, tanto no sentido mais geral quanto para o movimento sindical especificamente, é sobre como a gente deve trabalhar os direitos da população LGBT no serviço público, no mundo do trabalho, no mercado de trabalho de maneira geral, de modo a combater a LGBTfobia, que é algo que não é um problema, digamos assim, vamos colocar na nossa realidade. Se tem LGBTfobia no ambiente de trabalho, não é um problema só da prefeitura, é de fato um problema da sociedade, mas que a gente deve combater no âmbito das relações de trabalho hoje que a gente tem na prefeitura também. Então, acho que isso é uma primeira coisa, assim, a gente entender que essa pauta da discriminação e do isolamento, da invisibilização, etc., que são partes da LGBTfobia, ela é uma pauta sindical também. Eu acho que isso é uma coisa que é importante de se pensar a partir disso, assim. Não sei que você destaca, assim, além disso, nessa discussão do serviço público com orgulho, aí, como diz o nome da cartilha. E eu fico pensando que se a gente implanta leis dentro da estrutura estatal, das instituições estatais, enquanto a gente tem um Estado fazendo isso, então, se a gente está numa instituição, ela tem que defender o que está instituído por esse próprio Estado, né? Verdade, Então, sim. é lógico que a prefeitura, né, todos os servidores da prefeitura, em todas as áreas, todas as unidades, têm que defender a lei que está instituída aqui no Brasil, né? Eu acho que tem Começa por aí, né? essa questão, né? Tipo, a gente não pode dar um mau exemplo, né? Tipo, uma escola municipal, ela precisa ser pioneira em tratamento de questões que às vezes vai demorar para chegar nas instituições particulares. Pelo menos eu Sim, sinto faz sentido, isso, né? Faz sentido. E assim, eu acho que é muito real, assim, né? Porque a gente, né? A gente que faz parte da comunidade, ou a gente que vai, né, se inteirando e conhece muitas pessoas e se articula, a gente às vezes não faz ideia de quantas pessoas se sentem muito perdidas, né? Eu já conversei com muitas pessoas que chegam e falam assim, mas tal pessoa é homem ou mulher? Uhum. Como se isso tivesse a ver com a genital da pessoa, né? Sim. E aí é um processo de fazer a pessoa entender, tipo assim, não, cara, a genital não é o que determina homem e mulher. E isso, às vezes isso é uma coisa que a pessoa tem até dificuldade de trazer pra si, né? De tornar inteligível para a própria Sim. cabeça, né? Então, assim, coisas desse tipo vêm aqui falar, às vezes, naquela linguagem de anos iniciais do ensino fundamental. Beabá, famoso beabá. Tipo assim, respeito é importante, né? Mas em outros momentos também falando coisas que já vão trazendo um letramento mínimo. Tipo, fala assim, olha, né, nome social é importante, porque vai ter a ver com reconhecer a pessoa no que ela se define, no que ela se entende, né? Você validar a existência dessa pessoa, né? Na real, Sim. né? Porque se a gente se coloca pro mundo e ninguém escuta e ninguém recebe, então, às vezes, o simples errar o nome e o pronome da pessoa repetidas vezes já é um silenciamento. Uhum, exatamente. Né? Mas é louco, porque às vezes as pessoas não fazem exatamente por maldade, porque elas não entendem, né? Sim, um processo de socialização ali, né? Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que depois da transição, assim, e de me colocar publicamente, eu notei, assim, bem claro. Eu acho que qualquer pessoa que tenha
muitos elementos, né, de estranheza, de dissidência, vai vivenciar isso. Mas para mim, embora eu já fosse algo dissidente antes de me colocar enquanto pessoa trans, eu não percebia tão claramente como, às vezes, situações que teoricamente não tem nada a ver, elas também têm a ver, né? Então, E isso no ambiente de trabalho, você sim, diz. Sim, porque mesmo pensando nas pessoas cis, as mulheres são mais cobradas para falar de uma maneira dócil, né? E por outro lado, os homens são mais respeitados quando falam grosso, né? Então a mulher tem que falar mais brava às vezes para ter o mesmo nível de respeito de um homem, e isso sinto que acontece nas diversas categorias, né? Às vezes um homem gay, ele vai ser, as pessoas vão imaginar algo, né? A pessoa LGBT, ela no imaginário de alguém que não entende isso, pode ser uma pessoa perigosa, né? Então, muitas vezes, eles vão imaginar que algo errado está sendo feito, e isso tem a ver. E a pessoa, de início, ela pensa, não, mas é porque eu vi a pessoa lá com a criança, mas, tipo, você só imaginou algo ruim, porque era uma pessoa LGBT, porque era né, uma pessoa às vezes negra, às vezes uma pessoa trans, enfim. Eu vejo isso porque na biblioteca tem muitas pessoas, algumas porque na biblioteca muitas vezes vai estar as pessoas que são afastadas do seu cargo, né? E eu vejo que tem muitas pessoas LGBTs, mesmo algumas não falam sobre isso, né? Não explicitam, mas a gente meio que percebe ou fica sabendo. E outras pessoas que às vezes, tipo, a pessoa é uma pessoa cis, normal, hétero, só que ela tem, às vezes, usa uma roupa, uma coisa, e aí eu fico pensando, nossa, curiosamente, essa pessoa tem uma característica um pouco queer, assim, talvez ela nunca parou pra pensar nisso, e passa dificuldades no trabalho, acaba se afastando do seu cargo e vai parar lá na biblioteca igual, Que sabe? coincidência. Então eu acho que tem esse trecho que fala sobre saúde mental, e eu fico pensando que tem muito a ver com isso, né? Tipo, o ponto que deixa a gente fragilizado no ambiente de trabalho é toda essa gama de coisas que pode influenciar. Sim. Eu acho que um ponto importante do porquê falar sobre isso até, e eu acho que a expressão serviço público com orgulho é muito feliz nesses dois sentidos. Primeiro, o serviço público lida com população, e aí precisa ser exemplo, como você disse. Isso em qualquer, em relação a qualquer opressão. Então, por exemplo, um professor ou uma enfermeiro que atende numa UBS, uma pessoa que atende a população no Paço, enfim, todos esses campos de atuação do serviço público precisa estar pautado por uma visão antirracista, anti-LGBTfobia, anti-misoginia, né, feminista. Então, os servidores públicos precisam ter, inclusive, essa formação, até porque isso não tem questão no concurso sobre isso. E mesmo que tivesse, na verdade, a formação social, a socialização, ela é muito mais ampla, muito mais profunda em relação às opressões. Mas é importante, isso é uma demanda até, muitas vezes, servidores públicos de terem essa formação. Recentemente estava falando sobre isso com o professor Paulo aqui, sobre a demanda de professores de estudar a questão do antirracismo dentro da educação. Isso pode servir para qualquer outro tema. A questão da saúde, existe uma política, antes da política de direitos de maneira geral, existe uma política de saúde LGBT no SUS, por exemplo. Isso é importante de ser parte da formação de quem trabalha na saúde. E por aí vai. Isso é um campo. E para o outro é justamente o que subsiste de discriminação no ambiente de trabalho, de invisibilização, de questões de saúde mental, como você colocou, que também demanda essa formação, demanda regramento da prefeitura em relação à norma social, em relação à convivência, entre outras questões. Eu acho que isso é a dupla tarefa, assim, do movimento sindical em relação à pauta LGBT, mas não só. Eu acho que em relação também às outras opressões de maneira geral, né? Acho que isso é uma conclusão importante. Bom, aí passar para você fazer considerações finais aí sobre esse tema e sobre a atuação dos sindicatos de maneira geral, que você vê que, inclusive, a gente pode...
que a gente pode, de fato, atuar de forma articulada e fortalecida nesse tema e na pauta de combate às opressões de maneira geral aí, pra gente concluir? A Secretaria de Diversidade de Gênero, que é, no caso, que a gente tem, a gente está tentando organizar um trabalho para atender melhor todas as pessoas que podem sofrer opressão. E aí a ideia é começar a mapear, principalmente. Eu, de início, pensei mais especificamente nas pessoas LGBT por essa dificuldade de identificar. Embora, às vezes, você pode ter, por exemplo, pessoas negras que não se enxergam como pessoas negras, isso é algo que também é um pouco mais simples, assim, porque tem algo de aparente. Mas eu acho que as pessoas se escondem muito, né? Aqui em São José dá dessa impressão. Então eu fico pensando nesse mapeamento, prioritariamente, assim, para pessoas LGBT, mas a gente ir também, conforme a gente pensa nas pessoas LGBTs, a gente também já ir, na medida do possível, pensando em possíveis outros lugares de opressão, né? A gente, por exemplo, checar se às vezes se é uma pessoa gorda que pode também sofrer preconceito, né? Várias outras categorias do que a sociedade, com seus padrões, pode considerar estranho. Então, acho que esse é um processo que a gente está fazendo. Estamos iniciando um diálogo com o Diese para ver formas de ir avançando nesse lugar, de entender a nossa comunidade. Mas, assim, sempre fica o convite para que as pessoas venham ao sindicato. É um processo longo, é um processo, né, digamos, um trabalho de formiguinha, Sim. das pessoas irem se afinando com o sindicato, do sindicato indo recebendo as pessoas. Então é sempre importante, às vezes a gente tem um pouco de preguiça porque é difícil, parece que a gente fica muito distante. Mas aos poucos a gente, recebendo as pessoas, a gente vai entender melhor do que elas precisam. E quanto mais o sindicato tem as pessoas, mais o sindicato se faz relevante, né? Então, acho que todo mundo que tá aí no serviço público pode vir com a gente, né? Eventualmente mandar mensagem nos grupos ou, né, mesmo dar uma telefonada aqui e se tiver questões, né, ideias ou se tiver situações complicadas que tá vivenciando, trazer isso. Porque quanto mais a gente vai se articulando, melhor a gente levar as ações para um campo político propriamente, que eu acho que seria o importante, né? A gente às vezes fica deixando o sindicato assim. Todos nós, né, da esquerda, do serviço público e no geral, assim, a gente acaba pensando no sindicato um pouco na sua institucionalidade e não tanto no seu caráter político, simbólico, né? Então, quanto mais as pessoas se unem ao sindicato, mais a gente realmente executa a nossa função de pressão política, né? Que às vezes não precisa passar por uma judicialização e tal. Então, acho que quanto mais a gente vai se articulando e montando realmente um grupo de pessoas que se articula com o sindicato para combater opressões, a gente vai crescendo, assim, crescendo de influência, né? Eu acho que isso que é a questão para mim. É isso, não, acho que resume bem, aponta uma perspectiva. Eu acho que trabalhar e pensar sobre esses temas e sobre a linha política de combate às opressões de maneira geral, que é uma linha que o movimento sindical precisa ter, institucionalizar e está em processo de institucionalização, como a gente falou. Isso demanda, primeiro, uma visibilização, como você falou, em relação ao mapeamento, né? De fato, eu acho que a LGBTfobia, ela faz isso, né? De você invisibilizar as pessoas. Mas mesmo quando é uma coisa visível, quando a gente fala, por exemplo, da parte da categoria que é negro ou negra, ou mulheres, que são a maioria do serviço público, né? Na educação, na saúde, ainda assim, o que se existe de opressão muitas vezes é invisibilizado. E isso precisa ser
colocado às claras e em termos de pauta política também, porque é isso, a gente tem uma pauta econômica do descongela, do gatilho, da aposentadoria, mas o sindicato ele está aqui para uma luta mais ampla, na verdade, também, que precisa estar contida tanto no entendimento de quem procura o sindicato, quanto no entendimento que o sindicato tem ao procurar, ao dialogar com a categoria. Acho que é mais ou menos isso. Bom, a gente, inclusive, depois, né, mais para frente, vai divulgar iniciativas em relação a isso, uma atualização, um recadastramento que é necessário de se fazer com a base de sócios do sindicato, levando isso, tudo que a Mel colocou em consideração aqui, e outras iniciativas para entender e atuar justamente no combate às opressões dentro do serviço público. E fiquem ligados aí também aos próximos convites. A gente vai entrar agora no mês, categoria de educação entra de recesso, mas a gente vai ter ações fundamentais aí no final do mês de julho, ações políticas com a nossa pauta, inclusive no diálogo com a população sobre a pauta do serviço público. Teremos uma reunião dia 1º de julho, quarta-feira à noite, uma reunião online de representantes de unidades, importante até mesmo sobre esse tema que a gente está tratando aqui, trazer suas demandas, trazer as demandas de como está o trabalho na unidade, a gente enraizar melhor aí o trabalho e a comunicação do sindicato com a base. E recado de sempre, né? Compartilhem o vídeo, sigam o canal aí, se inscrevam. A gente não divulga bet, vamos contra isso. Eu acho que se o vídeo chegou em você e você não sabe de alguém que seja representante da sua unidade, sim, vem, né? Vamos mande participar com a mensagem. gente. Qualquer coisa a gente inclui como um novo representante de unidade, que realmente a gente, né, não alcançou nisso ainda todas, mas estamos na busca. Exatamente. Então é isso, sigam atentos aí nas nossas comunicações e tamo junto.